no primeiro dia. Aliás, quando é que vai ser o primeiro dia? A gente começa a introdução alimentar quando o bebê ele tem 6 meses, mais os sinais de prontidão. Quais são esses sinais de prontidão? É ter o controle, né, da cervical, ou seja, conseguir manter a cabeça firme sem ficar caindo assim na cadeira, né? Quando o bebê ele não tem esse sinal de prontidão, você bota ele no cadeirão e ele fica escorregando. E isso é um sinal que o bebê não está pronto ainda. Se isso acontece, ele tem maior risco de engasgar quando a gente está oferecendo os alimentos. Então, ter o controle da cervical é um dos sinais mais importantes. Outro sinal de prontidão é reduzir o reflexo de colocar a língua para fora, o reflexo de protusão. Porque até agora ele só mamava. Então, isso era um reflexo que ele fazia ali no momento da sucção. Ao longo dos 6 meses, esse reflexo vai diminuindo e ele vai colocando menos a língua para fora. É normal no comecinho você colocar a comidinha na boca dele, se for no método tradicional, e ele fazer como se estivesse cuspindo. É, na verdade, esse reflexo de protusão que está diminuindo aí aos pouquinhos. Os outros sinais de prontidão são demonstrar interesse pela comida, né, ver as pessoas comendo e querer comer também, e ter aquele instinto de querer colocar tudo na boca. Então, vê o controle da televisão, quer botar na boca, vê um brinquedo, quer botar na boca, utiliza muito a boca como método de exploração. Esses são os sinais de prontidão que a gente tem. Alguns bebês já mostram esses sinais antes de completar 6 meses, já lá com 5 meses, mas ter 6 meses é muito importante para começar a introdução alimentar, tá? Então não adianta ter sinais de prontidão e não ter 6 meses, e não adianta ter 6 meses e não ter os sinais de prontidão. Ter 6 meses é um dos sinais e é muito importante esperar esse momento. Por quê? Não é porque o bebê chega nos 6 meses e do nada aprende a comer, mas é porque a partir dessa idade ele começa a ter outras necessidades além do leite. Não é que o leite fique fraco, mas é que ele começa a precisar de outros nutrientes também. Então, até os 6 meses, como o bebê só precisa de leite, não tem nenhuma necessidade de introduzir o alimento antes e tem até, na verdade, alguns riscos de fazer isso, né? De fazer essa introdução precoce. Inclusive, maior risco de engasgo e maior risco de alergias. Tendo 6 meses e mais os sinais, a gente pode começar a introdução alimentar. Já nos 6 meses, a gente pode começar com 3 refeições, que é lanche da manhã e lanche da tarde, que são frutas, e uma refeição principal, que ela deve ser composta por todos os grupinhos alimentares, que eu vou explicar cada um para vocês. Não é para oferecer só fruta durante todos os 6 meses, não é para oferecer só verdura na hora do almoço. Desde o primeiro dia, você pode começar com essas 3 refeições, tá? O lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Mas, por uma questão de organização, de logística, muitas mães preferem começar com a fruta nos primeiros dias. O que são os primeiros dias? 3 dias, 5 dias, não 15 dias, não o mês todo só oferecendo fruta, tá bom? É só uma questão de logística mesmo, de organização, oferecendo os primeiros dias para você aí criar sua rotina de introdução alimentar. Mas ainda no primeiro momento, né, ainda nos 6 meses, precisa ter a refeição principal, que é o almoço. Já essa refeição principal, a gente compõe pelos 5 grupos alimentares, tá? Que é o grupo dos cereais e tubérculos, por exemplo, arroz, macarrão, batata doce, aipim. O outro grupo é o grupo das leguminosas, que aí pode ser feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. O grupo das proteínas, que pode ser carne, frango, ovo, peixe, fígado. O grupo das verdurinhas, né, dos vegetais, na verdade, que aí podem ser os vegetais cozidos. E, para finalizar, o grupo das gorduras, que a gente normalmente usa o azeite de oliva como já cru, né, no finalzinho da preparação. É importante que tenha, sim, todos esses grupinhos, tá bom? Não é só para dar verdura, não é para dar só caldinho de feijão, não é para dar só misturinha amassadinho, tudo batido junto como se fosse uma papinha. É realmente para compor os 5 grupos. Porque quando a gente oferece esses 5 grupos, a gente dá uma variedade maior de nutrientes e garante que o bebê vai ter ali o que ele precisa para crescer e se desenvolver. Vão ter dias que a gente não vai conseguir oferecer os 5 grupos. E faz parte, né? Realmente é uma questão de organização, de logística, imprevistos acontecem e tudo bem. Mas a gente vai se organizar para que na maioria dos dias a gente ofereça sim os 5 grupos. E isso serve tanto para quem faz no método tradicional como para quem faz no método BLW, ok?
Então, já desde o primeiro dia, pode ter as 3 refeições? Pode. Pode começar só com a fruta? Pode, nos primeiros dias. Pode começar só com o almoço? Pode também. Mas, ainda nos 6 meses, precisa fazer essas 3 refeições, tá bom? Oferecer só verdurinha, só caldinho de feijão, só caldinho de carne, corre o grande risco de faltar calorias e nutrientes importantes para o bebê. A gente pensa às vezes que o bebê não vai conseguir mastigar, mas se alguém aqui já levou uma mordida de bebê, vai saber a força que tem ali na gengiva do bebê. Então o bebê ele tem total capacidade de mastigar. E a gente não deve fazer para ele coisas que ele conseguiria fazer sozinho, senão a gente não ajuda ele a aprender. E aí, o que é comum acontecer, né? Ofereceu lá o grupinho, os 5 grupinhos ou só as verdurinhas na introdução alimentar, você tá meio perdida, não sabe começar, seu bebê recusa. E aí, o que é que você vai fazer? Porque você quer ver o seu bebê comendo, né? Você quer que o seu bebê se alimente, que ele não passe fome. E aí eu vejo muitas mães recorrendo para meios que não são mais recomendados hoje em dia. Bate tudo no liquidificador, passa tudo na peneira, passa tudo no processador e vira aquela papinha da Nestlé caseira. Com isso, o bebê aceita melhor. Ele come mais. Por que isso acontece? Porque a textura fica bem parecida com a textura que ele tinha já conhecimento do leite. Quando a gente começa a introdução alimentar, seja BLW ou tradicional, a gente traz muita novidade para o bebê. A gente tá ali trazendo novos sabores, novas texturas, novas cores. E o bebê não sabe que ali é comida. Ele não sabe que aquilo enche a barriga. Porque ele só tá acostumado a tomar leite. Ele não chega do nada e fala, agora eu sei comer. Ele vai aprendendo. Então, se a gente traz ali de uma forma mais parecida com leite, como é esse caso dos mingaus e dessas comidas batidas, às vezes acontece do bebê comer mais. Mas a gente não quer que o bebê coma muito. A gente quer que o bebê aprenda a comer os alimentos. Cabe aos pais oferecer uma alimentação segura, variada e saudável. O bebê tem o papel de decidir o quanto que ele quer comer e o que ele vai comer. Então não é a gente que diz, falta só mais uma colherzinha, coma só mais um pouquinho, tem que raspar o prato, tem que comer tudo. Não cabe a gente a decidir isso. O nosso papel é ensinar o bebê a conhecer os alimentos. E aos poucos eles vão aprendendo, vão se desenvolvendo e vão aí tendo sucesso, né? Aprendendo de fato a comer. Assim como o bebê ele não começa a andar da noite para o dia, né? Ele não começa a falar da noite para o dia, ele também não começa a comer todos os alimentos da noite para o dia. Tem bebê que desde o primeiro dia come tudo que as mães oferecem. Come o prato cheio e não rejeita nada. Existem casos. Eu tenho pacientes que são assim, mas não é a maioria. Existem muitos casos de bebês que comem só um alimento, não comem nenhum alimento, ou que fica só brincando, explorando, bota na boca, prova, faz cara feia, joga no chão, joga no cachorro, se lambuza. E tudo isso é normal. Todos os sentidos são importantes para a introdução alimentar. Ver o alimento, sentir o cheiro, sentir o sabor, apertar, sentir a textura, sentir a temperatura, tudo isso conta como sucesso na introdução alimentar. O que a gente não quer que aconteça é que o bebê ele fique estressado, ele fique travando a boca, virando o rosto, pedindo para sair, chorando, irritado, imediatamente quando a gente já começa a introdução alimentar. Se tudo isso está acontecendo com você, provavelmente não está sendo feito da forma correta e a gente precisa rever aí os passos da introdução alimentar, tá bom? Indira pergunta se pode fazer sopa com esses 5 grupos. A gente não indica oferecer sopa porque a sopa ela tende a ter menos calorias do que a comidinha, tá? Vou explicar aqui sobre o método tradicional e sobre o método BLW para você entender a diferença entre os dois e ver, né, qual você se identifica mais. O método tradicional, né, que é o método das papinhas, antigamente era feito dessa forma que a gente escuta aí nossas avós falando, mas a gente já entende hoje que isso não ajuda o bebê a aprender a comer. Então é possível sim fazer no método tradicional, mas a comida ela precisa ser sempre amassada com um garfo, não no liquidificador, não no processador, e a gente precisa amassar cada alimento separado no pratinho. Então você vai montar ali um pratinho completo com os 5 grupos ou o lanche com a frutinha, amassado com garfinho. Quando a gente amassa com garfinho,
já fica numa textura ali, né, mais de papa, mas o suficiente para ele conseguir mastigar. E por que separado no prato? Para ele saber qual é o sabor de cada alimento, qual é a cor de cada alimento, qual é a textura de cada alimento, para ter o processo de aprender, né, de conhecer. Tá bom? Então é possível sim fazer no método tradicional e não tem nada de errado nisso. Você oferece com uma colherzinha e aí você pode levar a colher até perto da boca do bebê e deixar que ele vá com a boca até a colher. Não você colocando a colher dentro da boca dele. Porque assim você deixa ele controlar, mesmo sendo no método tradicional, o quanto que ele vai comer. A gente sempre precisa respeitar os sinais de fome e saciedade do bebê. Já no método BLW, a gente oferece os alimentos em pedaços inteiros ou pedaços maiores, para o bebê ter mais autonomia. Por que esse método fez tanto sucesso? Porque os bebês eles conseguem explorar mais. Ele que vai comer a comidinha que a gente oferece. Então ninguém vai colocar nada na boca dele, ninguém vai colocar nada na mãozinha dele. Você vai colocar ali os alimentos, ou no bandejão ou no pratinho, sempre em formatos compridos na vertical, para o bebê conseguir segurar de mãozinha fechada e ainda sobrar aqui em cima, né, uma partezinha do alimento, porque ele tem esse reflexo de pegar a comida de mãozinha fechada. Então por isso que sempre precisa ser comprido. Nunca oferecer pedaços pequenos, como uva inteira, um ovo de codorna, um tomate cereja, porque esses alimentos que têm esse formato mais oval têm maior risco de engasgo. Sempre, mesmo esses alimentos, cortar sempre na vertical, em formatos de tirinhas, para o bebê conseguir, né, mastigar e aí engolir, conhecer, explorar, sem ter o risco de engasgo. A textura é toda aquela textura que a gente consegue esmagar com os dedos. Tudo que a gente consegue amassar com o dedo, o bebê consegue também mastigar. Então, se você tenta esmagar, por exemplo, uma fatia de mamão com os dedos, você consegue tranquilamente. Se você tenta esmagar uma fatia de melão com os dedos, talvez você não consiga com tanta facilidade. Então, esses alimentos que são mais duros, a gente cozinha no vapor, prefere outras preparações, né? Faz de forma assada, ou seleciona uma parte da fruta que seja mais macia, que esteja mais madura, para oferecer para o bebê, tá bom? Então, você pode tanto optar pelo método BLW como pelo método tradicional, desde que respeite os sinais de fome e saciedade do bebê. Você pode misturar os dois métodos, você pode fazer fruta BLW e almoço tradicional. Na mesma refeição, você pode misturar e fazer verdura BLW e arroz e feijão amassado e não tem nenhum problema, tá bom? Normalmente, o bebê ele demonstra um tipo de preferência e aí vale a pena a gente observar o que ele aceita melhor. O importante aqui, sendo no método tradicional, respeite o bebê, não ultrapasse os sinais de saciedade e evolua a consistência ao longo dos meses. Tem bebê que não gosta de colher, ou porque alguém já forçou ele a comer em outro momento, ou simplesmente porque ele não gosta mesmo, e só de ver a colher chegando perto dele, ele já fica estressado, ele já quer travar a boca, já quer virar o rosto e não quer comer. Então tem bebê que simplesmente não gosta do método tradicional, e a partir do momento que a gente muda para o método BLW, que dá mais autonomia para ele, ele já responde muito melhor à alimentação. Indira falou aqui, ó, começa até bem, mas na terceira colher ele já fica incomodado. Pode ser que isso já seja o suficiente para ele se alimentar. Pode ser que ele já esteja saciado e a gente precisa realmente respeitar, tá? Quais são os sinais de saciedade que o bebê demonstra? Normalmente ele vira o rosto, ou ele empurra a comida, ou ele trava a boca, ou ele fica estressado, ou ele começa a chorar, ou ele pede para sair do cadeirão. Esses são os sinais mais comuns, ou então faz um sinal assim com as mãos, que é o que a gente chama de sinal de para-brisa. O estômago do bebê é bem pequenininho mesmo, então no comecinho a quantidade que ele come é bem pouca. Ele come muito mais por curiosidade de o que é essa comida aqui na minha frente, ou por imitação de tô vendo que todo mundo come, então eu também quero comer. Ele ainda não começa ainda lá nos 6 meses a comer para encher a barriga dele. E aí é bem importante a gente lembrar que até o primeiro ano de vida, o que sustenta o bebê é o leite. Então, mesmo que ele não coma nada, que ele coma 1 colher, 2 colheres, que é inclusive até a recomendação média que a gente tem de total que o bebê acaba comendo, não tem problema, porque o leite continua sendo ali a base, né, da alimentação. Se o seu bebê tem 6 meses, ele começou a comer agora, ele nunca comeu na vida, ele está aprendendo. Se ele tem 7 meses, só tem 1 mês que ele começou a comer, então a gente precisa ter um pouco de paciência, tá?
A gente tem essa recomendação que o bebê come uma média de 1 a 2 colheres de sopa no total, mas na mesma recomendação que fala isso, diz que pode ser que o bebê não coma nada e pode ser que o bebê coma mais do que isso. E a gente precisa sempre observar os sinais que o bebê mostra e respeitar, tá bom? Cada bebê tem seu tempo de velocidade, de aprendizado, e cada bebê tem seu perfil também. O leite, se for leite materno, pode ser dado livre demanda, pode ser antes do bebê comer, pode ser durante a refeição, pode ser depois da refeição, imediatamente, e não tem problema. Se for fórmula infantil, precisa demorar mais ou menos uns 30 minutinhos entre a refeição e o horário de dar a fórmula depois. Provavelmente, se ele comer um pouquinho, ele vai tomar um volume um pouquinho menor de fórmula, tomando aí uma média mais ou menos aí de 500 a 600 ml por dia no total. Mas aí isso acaba variando, tá? O alimento não precisa ser só no cadeirão. Pode ser no seu colo, inclusive se você estiver sentada na mesa, pode ser naquele tapetinho no chão. Tem bebê que nem gosta muito do cadeirão e não tem problema. O que a gente não pode fazer é ficar correndo atrás do bebê na casa para alimentar ele. O bebê tá brincando, tá indo para outro lugar e a gente ficar indo atrás dele com a comida não é uma coisa que a gente pode fazer, tá bom? Mas você pode ficar sentado no tapetezinho junto com ele e dar comidinha como se fosse um piqueniquezinho aí no tapetinho também, que não tem problema. Eu vi aqui que muitas pessoas perguntaram sobre congelamento, né, dos alimentos, armazenamento, como fazer. Eu indico muito usar a técnica de congelamento, né? Sempre oriento meus pacientes de como fazer, porque fica muito mais prático para a rotina, né? Então, o que a gente pode fazer? Você pode congelar tanto alguns alimentos como todos os alimentos. Você pode congelar só o grupo dos cereais, das leguminosas e das proteínas e deixar para fazer as verduras mais frescas. Você pode congelar tudo, vai aí realmente da sua adaptação e da sua rotina, tá? Mas o que eu indico fazer é congelar em porções menores. Então, uma dica bem legal é você usar uma forminha de gelo que tenha tampa, porque cada cubinho de gelo é como se fosse uma porção dos grupinhos alimentares ali do dia. Então você coloca ali um cubinho com feijão, uma cubinha com aipim, uma cubinha com carne, uma cubinha com as verduras. E aí é só você descongelar ou na noite anterior, você tira do congelador e bota na geladeira, ou você cozinha na hora de oferecer mesmo, lá no vapor ou no próprio micro-ondas mesmo. É bem prático usar a técnica de congelamento. O que não pode fazer é ficar congelando, descongelando, congelando, descongelando nesse processo e nem descongelar em temperatura ambiente, né? Deixar lá na pia e ficar descongelando lá mesmo também é uma coisa que a gente não indica fazer. Comer assistindo televisão, ouvindo música, distraído, fazendo qualquer outra coisa, pode fazer o bebê comer mais, mas não é recomendado porque o bebê não está prestando atenção na alimentação. E se o nosso objetivo é fazer o bebê aprender a comer, a gente não está tendo sucesso dessa forma. A gente não está preocupado em fazer o bebê comer em maior quantidade. A gente está preocupado em fazer o bebê aprender a comer. A partir do momento que a gente coloca ele na televisão, no tablet, no YouTube, no celular, ele está ali prestando atenção no programa e não na comida. Ele não percebe quando já está saciado. E isso cria uma relação, além de criar uma relação ruim com a alimentação, também não ajuda em nada no processo de aprendizado, né? De conhecer os alimentos. Então, não é algo recomendado. Inclusive, não é recomendado o uso de telas antes do 1º ano de vida, né? Mas aí a gente sabe que cada família tem suas escolhas e isso vai de cada um. Mas no momento da refeição não é recomendado. O bebê não precisa ter horário fixo para comer, mas ele precisa ter uma rotina de alimentação. Então, assim, não precisa ser todo dia às 9 horas da manhã, o lanche da manhã, mas todo dia precisa ter um lanche da manhã, no meio da manhã, para que ele entenda que ali é a hora da comer, para a gente criar uma sensação de previsibilidade, ou seja, para ele saber o que vem depois. Se a gente tem uma rotina, isso torna muito mais fácil o aprendizado, porque no começo ele só vai levar ali a exploração aos alimentos como uma brincadeira mesmo, tá? O que vai determinar os horários das refeições é principalmente os horários das sonecas do bebê. Então a gente usa muito isso como base. A gente não oferece alimentação se o bebê estiver com muito sono, já bocejando, querendo dormir, demonstrando que já está irritado com sono, porque ele não vai ter paciência para comer.
E a gente também não deve oferecer se o bebê estiver com fome demais, se por um acaso esperou muitas horas desde a última refeição. Aí nesse caso vale mais a pena até você dar um pouco de leite antes da comida para acalmar os ânimos e dar comidinha depois, ao invés de fazer o contrário, tá? Então, o ideal é ter um intervalo mais ou menos de 2 a 3 horas entre cada refeição, mas a gente acaba acompanhando mais pelos horários das sonecas. Então, se o bebê ele acorda às 7, tira uma soneca de 8 às 9, você pode dar a refeição lá por volta das 9, dar o almoço ali depois da próxima soneca, o lanche da tarde depois da soneca da tarde. E o jantar, a gente começa com 1 mês de introdução alimentar. Então, depois de ter 1 mês que o bebê já começou a comer, a gente pode introduzir já o jantarzinho, que acontece igualzinho ao almoço, tá? Pode repetir, inclusive, a mesma opção que você deu no almoço ou oferecer uma nova combinação com aqueles 5 grupos alimentares. Não tem problema repetir, mas é importante que ao longo dos dias, né, essa alimentação ela seja o mais variada possível para o bebê estar em contato com diferentes sabores, né, conhecer, ter a oportunidade de saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Não oferecer só o que a gente gosta de comer, imaginando que eu não vou dar abacate porque eu sei que abacate não é bom. Porque para o bebê, o paladar dele não é igual ao nosso. O bebê que só tomava leite, que nunca comeu sal, que nunca comeu açúcar, que nunca comeu brigadeiro, que nunca comeu pizza, ele não tem um paladar igual ao nosso. Então, para ele, comer um abacate é uma coisa super interessante. E normalmente, inclusive, essa é uma fruta que eles gostam bastante. Então, ter esse cuidado para não colocar os nossos gostos em cima do bebê e dar a oportunidade para ele conhecer a maior variedade possível, tá? Também ter cuidado para não oferecer só o que a gente já sabe que ele gosta. Você já viu que o bebê aceita bem banana e aí no dia seguinte, quando deu um morango, ele não aceitou bem morango? Não fica dando só banana, porque isso faz com que o bebê entenda, né? Comece a comer sempre a mesma coisa e isso acaba levando a uma maior seletividade alimentar, ok? Deu para tirar as dúvidas? Congelador pode ficar por até 30 dias, de preferência plástico BPA free ou vasilhas de vidro, ou os saquinhos próprios de congelamento. Eu gosto muito de indicar as formas de gelo com tampa. E na geladeira pode ficar por até 3 dias. Então, por exemplo, se você quiser cozinhar os vegetais em uma quantidadezinha para 3 dias, não tem nenhum problema, você pode deixar na geladeira mesmo. Se você quer comprar já congelado, né, já tem algumas marcas, tem da Sadia, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, tem da Seara também, que já vende alguns vegetais congeladinhos, tipo brócolis, ervilha. Você já pode comprar já congelado e aí depois só cozinha no vapor, não tem problema. Mas sempre leiam os rótulos, tá bom? Porque, por exemplo, ervilha em conserva normalmente tem sal ali na composição da conserva. Já essa congelada tem só ervilha na composição e aí não tem problema. A gente só precisa repetir o mesmo alimento por 3 dias se o bebê tem alguma alergia. Se o bebê já tem uma alergia ao leite de vaca, por exemplo, a gente faz essa introdução alimentar de repetir os alimentos. Mas se ele não apresentou nenhuma alergia até o momento, a gente não precisa repetir e quanto maior a variedade, melhor. Então já no primeiro dia você pode dar uma fruta de manhã e uma fruta diferente de tarde, que não tem nenhum problema e é até bem legal para o bebê conhecer os alimentos diferentes, tá bom? Lembrando também que a gente deve oferecer os alimentos que têm maior potencial de causar alergia entre os 6 aos 9 meses, que é o período chamado de janela imunológica, quando o bebê ele está desenvolvendo os anticorpos para combater, né, esses alimentos que têm potencial de causar alergia. Então tem formas adequadas de oferecer cada um desses alimentos, mas o ideal é que seja oferecido até os 9 meses. E aí entra ovo, entra frutos do mar, entra o glúten, entra também as oleaginosas, mas como elas são muito duras, devem ser oferecidas sempre de forma triturada. E o leite também, mas que deve ser oferecido de forma indireta, não diretamente o leite de vaca, ok? Conseguem imaginar aí o filho de vocês comendo de tudo, de forma saudável, crescendo aí, aceitando bem os alimentos, sem que a introdução alimentar seja um momento de estresse para vocês, que vocês se sintam tranquilas, confiantes e seguras. Quem consegue imaginar? A Alane perguntou aqui, se apresentar alergia, o que é que eu faço? Às vezes o bebê ele apresenta reação a um alimento, que não é necessariamente alergia, tá?
apresentam umas manchinhas vermelhas no corpo, e aí a orientação é suspender por pelo menos 30 dias e oferecer de novo depois para confirmar se foi uma reação naquele momento porque ele estava imaturo no sistema digestivo dele ou se realmente é uma alergia. Se oferecer pela segunda vez e apresentar a mesma reação, a gente suspende aí até pelo menos 1 ano antes de oferecer de novo. Reações mais graves, claro, né, que se for realmente uma alergia ou uma coisa mais séria que precisa ir para o hospital, a gente não vai fazer teste de alergia de novo sozinho em casa. Mas manchinhas no corpo, né, alguma coisa assim do tipo, se for relacionado ao alimento, a gente suspende por um tempo e depois confirma. Ok? Acho que deu aqui pra gente tirar bastante dúvidas. O que vocês acharam? O que vocês sentiram? Gostaram da live de hoje? Deu para entender aí como proceder com a introdução alimentar?